Hallo, hallo, ihr Lieben. Guten Tag. Ótimo dia para vocês. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre os artigos negativos no acusativo. Oh, que nomezão, Lud, que é isso? Bom, vou explicar parte a parte que vai ficar fácil de você entender. Não se assuste com o nome, combinado? Bom, primeira coisa é a gente entender o que a gente chama de acusativo em alemão. Isso aqui, esse conhecimento vai ser útil para você, não só para essa aula, mas para sua vida estudando alemão, uma vez que você vai ouvir muito esse nome por aí. O acusativo, ele é aquilo que a gente chama do complemento do verbo. Então, o que a gente chama de acusativo em alemão, geralmente, quase sempre, é o complemento do verbo, simples assim, tá? Como assim? Vamos lá. Se eu digo, eu como carne, qual que é o acusativo? Carne. Se eu digo, eu comprei um computador, qual que é o acusativo? Um computador. Alude, então ele é simplesmente o objeto direto do português? Muitas vezes, sim. Não vai funcionar 100% das vezes, essa aula aqui nossa não é uma aula só sobre acusativo, mas é a dica que eu quero dar para vocês. Mesmo que você não se lembre o que é objeto direto, complemento direto do português. É simples assim. É simplesmente o complemento daquele verbo. Eu leio um livro. Qual que é o complemento do verbo leio? Um livro. Eu escrevi um ensaio. O que eu escrevi? Um ensaio. Eu acendi a luz. O que eu acendi? A luz. Eu cozinhei uma sopa. O que eu cozinhei? Uma sopa. Pronto. Esse é o complemento no acusativo, tá? O complemento no acusativo é o complemento do verbo. Beleza. Hoje a gente vai aprender os artigos negativos no acusativo, ou seja, os artigos negativos que a gente vai usar junto a esses complementos do verbo. Tá, mas aí, peraí, o que é artigo negativo hoje? Vou explicar também, é bem simples. Artigo negativo é o kein do alemão, tá? Essa palavrinha kein significa simplesmente não. Só que a gente chama ela na gramática de artigo negativo, mas é o kein. Ela significa não, simples assim, tá? E o que a gente vai ter que saber sobre o kein? Vamos lá. Se ela estiver acompanhando uma palavra masculina, ou seja, se a palavra no acusativo, ou seja, se o complemento do verbo for uma palavra masculina, vou repetir, se o complemento do verbo for uma palavra masculina, nós usaremos o artigo negativo, ou seja, o kein, com en no final, keinen. Por exemplo, ich habe keinen Bruder. Eu não tenho irmão. Ich habe keinen Bruder. Eu não tenho irmão, tá? Ich habe é eu tenho, só que o keinen é a negação, então eu não tenho Bruder, irmão, certo? Bruder é uma palavra negativa. De novo, Bruder é uma palavra masculina. Der Bruder é uma palavra masculina em alemão, tá? E ela aqui é o complemento do verbo. Eu tenho irmão, ou eu não tenho irmão. O que eu não tenho? Irmão é o complemento do verbo. Tá no acusativo, certo? Acusativo masculino. Então, o meu artigo negativo vai ter N no final. Ich habe keinen Bruder. Eu não tenho irmão. Outro exemplo. Eles não encontram nenhum médico aqui. Uma frase qualquer. Eles não encontram nenhum médico aqui. Eles não encontram nenhum médico aqui. Qual que é o complemento do verbo encontrar? Médico, né? Por que eles não encontram? Médico, nenhum médico. Então, médico é uma palavra no acusativo aqui. E ela é masculina, porque médico é uma palavra masculina. Ou seja, para eu colocar o meu artigo negativo, eu vou colocar kein com en no final. Sie finden hier keinen Arzt. Eles finden, encontram hier. Aqui, keinen é a negação, eles não encontram aqui. E Arzt, médico. Eles não encontram aqui médico, ou ele não encontra aqui nenhum médico, ficaria melhor em português, né? Nesse caso aqui. Beleza, só que, gente, vai variar esse kein dependendo da palavra que vem depois. Se a palavra for feminina ou plural, né? Ou seja, dependendo da palavra no acusativo. Se essa palavra no acusativo for feminina ou plural, eu vou usar keine, com e no final. Então, por exemplo, temos a palavra... um exemplo aqui para vocês. Clara findet keine Bluse. A Clara, findet, encontra. Bluse é uma blusa, tá? Mas é uma blusa feminina dessas de botão, geralmente. Uma blusa mais arrumada feminina, não é camiseta, não, tá? E blusa é uma palavra feminina em alemão. Então, vou ter que colocar a minha negação com keine. Clara findet keine, com e no final, blusa. Clara não encontra blusa, ou não encontra nenhuma blusa.
tá? Então perceba, se a palavra for masculina, keinen com N no final. Se a palavra for feminina, keine com E no final. Se a palavra for no plural, também com E no final. Kauft keine Bücher. Ele kauft, compra. Keine é a negação, ele não compra. Bücher, livros. Bücher é o plural de livro, né? Livros. Plural de Buch, livro é Bücher, livros. Como é uma palavra no plural, vou colocar um E no final. Kauft keine, né? Eu coloco um E no final do keine. Kauft keine Bücher. Ele não compra livros. Então, masculino, acusativo, coloco o EN no final do keine. Feminino e plural acusativo, coloco o E no final. E se for neutra a palavra, né? Lud, não sei o que é artigo neutro. Bom, em alemão, o neutro é só um terceiro gênero, não tem lógica, né? Não tem como, isso é masculino, feminino ou neutro, tem que decorar, tá? Isso tem que decorar, não tem lógica em alemão. Mas se a palavra for neutra, aí eu vou usar o kein mesmo, sem nada no final, tá? Por exemplo, habt ihr kein Lineal? Lineal é uma régua, tá? Habt ihr, tem, ihr, vocês. Vocês têm. Com a pergunta, né? O verbo está na primeira posição. Habt está antes do sujeito, porque é assim que a gente faz em alemão para fazer perguntas. Habt ihr, vocês têm. Kein é a negação. Não, vocês não têm. Linear, régua, vocês não têm régua, tá? E por que kein aqui é kein, sem nada no final? Porque linear é uma palavra neutra, então não vou precisar nem acrescentar EN, nem acrescentar E. Mais um exemplo, sie hat kein Handy mitgebracht. Sie hat kein Handy mitgebracht. Sie hat kein Handy mitgebracht. Então, ela. Hat mitgebracht é o passado. Se você ainda não viu o perfect, não se preocupe com isso, né? O passado perfeito em alemão. Hat mitgebracht significa trouxe. Então, sie hat mitgebracht, ela trouxe. Só que eu tenho kein, então ela não trouxe. Handy, celular. Ela não trouxe celular. Sie hat kein Handy mitgebracht, ela não trouxe celular. Handy, que é a palavra celular, é uma palavra neutra. Por isso, meu kein vai ter nada no final. Sie hat kein Handy mitgebracht, ela não trouxe celular. Sacou? Então, para você entender essa aula aqui, você precisa entender o que é acusativo, que é o complemento do verbo. E quando eu tenho o complemento do verbo no masculino, se eu for usar o kein, meu artigo masculino, se eu for o kein, usar meu artigo negativo, se a palavra for masculina, eu vou acrescentar a ele EN. Se a palavra no acusativo for feminino ou plural, ou seja, se a palavra que está complementando o verbo for feminino ou plural, vou usar o meu kein com E no final, keine. E se a palavra no acusativo for neutra, ou seja, se a palavra complementando o verbo for neutra, eu vou usar kein sem nada no final, sem EN e sem E. Simples assim. Sei que essa matéria é um pouquinho chata mesmo para quem está começando os estudos do alemão, mas é algo que, se você entender, quanto mais rápido você entender, melhor fica. Se você ainda tem dúvidas sobre os casos em alemão, tem meu livro grátis, que está disponível aí para vocês baixarem e entenderem os casos, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Depois que vocês lerem esse livro, vocês vão ficar muito agradecidos, porque finalmente vocês vão entender os casos ali, tá explicado tintim por tintim, tudo mastigadinho para vocês. Combinado, gente? Então tá, a gente se fala amanhã. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!